Olá, começa agora mais um Entrevistas DPE. Meu nome é Thiago Cortes e o assunto de hoje é sobre resistência, ancestralidade e justiça. A luta dos povos do terreiro pela liberdade religiosa, preservação da floresta e efetivados do direito no Brasil. E quem fala sobre esse tema tão importante é a Dandara Ferreira. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, a Dandara ela é coordenadora de juventude da Renafro, membro do Conselho de Igualdade Racial de Roraima, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e integra o grupo de pesquisa sobre racismo ambiental da Unifesp. E ela também faz parte do terreiro de Candomblé, o que confere uma perspectiva única sobre as questões tratadas. Correto? Correto. E eu queria que você falasse, Dandara, conte um pouco sobre a sua trajetória de como se deu o seu envolvimento com a militância, especialmente nos campos do direito de expressar a religião de matriz africana e sobre também o movimento contra o racismo. Maravilha. Primeiramente, saudações ancestrais a todos os ouvintes. Mucuyu a todos. Eu me chamo Dandara Ferreira, tenho 22 anos. Dentro do candomblé, eu sou Muzenza Kabileceuá. Muzenza é o termo para aquelas pessoas iniciantes, aquelas que foram iniciadas e são os mais novos, os neófitos. Então, são aquelas pessoas mais novas dentro da hierarquia do candomblé. Então, hoje eu me encontro como Muzenza Kabileceuá, do terreiro Abaçá de Angola, em Gunzo Tata Boculê, da raiz Tumbajuçara. O meu sacerdote, o meu Tata de Inquice é Tata Boculê, que é meu avô carnal, Carlos Fournier. Então, dentro da genealogia, assim, da minha família, como se formou toda a história da minha família aqui em Roraima, meu Tata de Inquice veio para Roraima, aqui em Boa Vista. Ele era de Manaus. Então, ele veio para uma festa de um terreiro de Umbanda aqui em Roraima. E a minha avó, ela estava nesse terreiro. E eles se encontraram lá nesse terreiro, viraram grandes amigos. Ele é meu avô de coração. Então, ele criou toda a minha família, toda a minha mãe, minhas tias. Ajudou a minha avó nessa criação, que minha avó foi mãe solo. Então, ela foi mãe solo de quatro mulheres. E ele participou de toda a criação delas durante todo esse processo. E, juntamente com ele, veio a religião. Mas a minha bisavó, por parte da minha avó, ela era da Umbanda. Então, dentro do candomblé das religiões de matriz africana, ela sempre esteve presente na minha família, tanto materna quanto paterna. Lá no Nordeste, que meu pai é nordestino. Então, eu nasci dentro de um berço das religiões de matriz africana, nasci dentro do berço da ancestralidade. E eles criaram uma grande família e foram tornando o Abaçá de Angola, que hoje é uma grande casa aqui em Roraima. E eles tornaram o terreiro que é hoje. É o segundo terreiro aberto no estado de Roraima, desde o território de Boa Vista. O primeiro é a casa do Pai Mário, e aqui a nossa casa é a segunda de Angola. É a primeira de Angola e a segunda casa do estado de Roraima. Então, dentro desse processo de trazer para dentro de um território uma religião de matriz africana, onde o catolicismo estava totalmente presente, o protestantismo estava vindo, criando raízes, trazer uma religião de matriz africana foi meio que uma novidade para os vizinhos. Além disso, a gente precisa também destacar que é muito importante a vinda das pessoas do Maranhão, que fez muito parte para a história de Roraima e para a história da nossa casa. Porque com a imigração das pessoas vindas do Nordeste, principalmente do Maranhão, essas pessoas vieram com suas religiões, seus cultos, vieram com tudo, obviamente. Então, essa vinda dessa imigração dentro de Roraima, do que se tornou o estado de Roraima, depois com o governo do Otomar, essas pessoas vieram com suas religiões, que foram Terecô, a Umbanda e o Candomblé. Então, foi se formando um grupo de religiões de matriz africana, bem grande, espalhados por toda Roraima, inclusive no município de Rorainópolis, Caracaraí e aqui em Boa Vista, na capital. Então, foram se formando templos, casas, searas,
Algumas menores, outras foram se formando terreiros maiores, e assim foi se formando. Aí, voltando para a história da minha família, e como eu me tornei militante, dentro de todo esse contexto, a gente foi resistindo a vizinhos militares, obviamente, pela povoação mesmo do estado de Roraima, da formação de Boa Vista. A maioria dos vizinhos, logicamente, eram militares. E o nosso terreiro é no São Vicente, então é uma região central da cidade de Boa Vista. A maioria dos nossos vizinhos eram militares, do Exército, da Aeronáutica. E fazer barulho fora do horário que eles estabeleciam como horário de certo para cultuar era um absurdo. Então, a gente era constantemente atacado pela polícia, atacado pelos vizinhos. Durante a construção do nosso terreiro, meus avós contam que a gente foi atacado diversas vezes. Diversas vezes fomos roubados, fomos furtados. Então, foram diversas violências que foi formando o nosso senso de movimento, enquanto povo de terreiro, enquanto movimento negro aqui em Roraima. E aí, basicamente, foi assim que, de acordo com a história da minha família, e eu nasci. Quando foi em 2002 que eu nasci, a minha família já estava toda em movimento. Em movimento para quê? Para tentar trazer o Conselho da Igualdade Racial para dentro do estado de Roraima. Então, foi uma luta que começou no final de 2002, início de 2003, para tentar trazer o Conselho da Igualdade Racial justamente para resguardar e para preservar os nossos conhecimentos e os nossos direitos. Então, juntamente com outros terreiros e outros sacerdotes, o Tataboculê e as macotas, que são as mães, macota significa mãe, juntamente com eles, tentando trazer essa efetivação de direitos, exigindo do Estado, porque não era mais possível a gente estar sendo atacado. Cadê a legitimação dos nossos direitos? Que direitos são esses? Quem são essas pessoas que as polícias e que o Estado está defendendo? Porque essas pessoas não éramos nós. Então, a partir de todo esse processo, a gente foi lutando, foi entrando em movimentos sociais e foi criando movimentos sociais aqui no estado de Roraima. E eu nasci no meio desse contexto. E juntamente, todo com esse contexto, o ex-companheiro do meu avô, que é o Sebastião Diniz, eles e mais outras pessoas, a Silvia Reis e diversas outras personalidades do movimento LGBT aqui no estado de Roraima, eles criaram o Grupo Diversidade. Então, a nossa comunidade era com a comunidade LGBT, a comunidade negra e os povos de terreiro. Só um adendo, para quem não conhece, o Grupo Diversidade é um grupo de pessoas que acolhem pessoas LGBTs que foram expulsas de casa, que sofreram violência. Então, é um grupo que realmente acolhe a diversidade aqui em Roraima. Exatamente. E dentro de todo esse contexto, teve a primeira parada gay em Roraima. Nossa, que bacana, né? A primeira parada gay, que foi em 2003. Então, ter a primeira parada gay aqui no estado que tá totalmente conservador foi trazer uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova Boa Vista para a sociedade. Então, trazer o que é realmente a diversidade. E eu nasci dentro desse contexto das lutas sociais. E foi muito importante para mim me tornar essa pessoa que tem amplitude nos olhares. Esses movimentos fez com que eu me tornasse hoje, e estou me tornando uma pessoa que preciso efetivar esses direitos, que os meus ancestrais e as pessoas da minha família vieram lutando durante todos esses anos. E ser de movimento, estar no movimento, que hoje eu estou como coordenadora da Juventude Renafro, que é a rede de saúde de povos negros e de terreiro nacional do Brasil, a Renafro, essa rede. E estou como coordenadora da FATAB, que é a associação do meu terreiro, do Abassade Ngunza Angola Tataboculê, e coordenadora da Federação de Terreiros e Umbanda e Ameríndios do estado de Roraima. Então, dentro de todo esse contexto,
E além disso, ainda sou universitária e bailarina e tudo mais. Enfim, a gente vai tentando... Muitas em uma. Vai resistindo o máximo que a gente consegue em todos os lugares. A gente vai levando a nossa resistência e a luta. Porque eu não consigo deixar de ser do candomblé ou ser uma pessoa com ancestralidade dentro da defensoria, dentro do Ministério Público, dentro do INSS, dentro do lugar que eu estagio. Em qualquer lugar que eu estou, eu vou estar sendo de todos os movimentos. Então, eu preciso levar esse entendimento para quem quer ouvir. Exatamente. Porque fui formada dentro desse contexto. E como você contou, né? Você cresceu nisso desde os seus avós, seus pais. E você, teve algum momento em que você não se identificava? Ou algum momento em que você se entendeu como uma mulher negra do candomblé e vestiu essa roupa de luta dentro do seu contexto social? Com certeza, com certeza. Eu acredito... Eu sempre tive essa ciência. Eu cresci com essa educação racial, esse letramento, que eu era uma mulher negra, que eu era uma menina negra, que iria me tornar uma mulher negra. E que um dia isso iria ou não afetar dentro das minhas relações. Porque a gente cresce com esse olhar, essa perspectiva embranquecida dentro das nossas relações, e principalmente aqui em Roraima. Se você é indígena, se você é negro, você não faz parte de um padrão de beleza que é totalmente estabelecido pela elite, que é você ser branca, dos olhos claros, dos cabelos grandes e do cabelo liso. E eu não fazia parte de nenhum desse contexto. E ser magra. E eu não fazia parte desse contexto. Então, ao longo do processo da minha adolescência, do meu entendimento e crescendo, a minha comunidade me auxiliou nesse processo do meu entendimento do que é ter uma beleza negra. Foi uma rede de apoio, né? Com certeza. Uma rede grande de apoio, de saber, de me reconhecer. Então, quando eu estava na minha adolescência, a minha comunidade foi minha rede de apoio, foi o que me auxiliou para ser o que eu sou hoje. Então, quando eu entendi que isso era importante, não só para mim, mas para minha comunidade, porque o que eu estou fazendo hoje aqui, explanando as nossas vivências, não é algo só para mim, é algo para todos nós. E isso é muito importante, dar voz para nós. Entendi. E desde a época da escola, eu lembro que você era uma das únicas assumidamente do candomblé e falava abertamente sobre isso. Era uma das únicas que eu lembro que realmente se colocava como uma mulher negra do candomblé e se impunha diante daquele contexto na escola. Como era pra você, desde a adolescência, já lutar pelo seu espaço? Nossa, foi bem difícil, né? Porque a gente estudou no colégio militar, aqui em Roraima. Sim. E a gente sabe que a gente tinha padrões e normas a serem estabelecidas. E eu era totalmente contra tudo aquilo. Eu não fazia parte do que eles queriam, eu não cumpria com o que eles estavam querendo. Mas a gente tentava se adequar e, de todas as maneiras, eu tentava trazer o que eu vinha de casa. Então, trazia toda a minha bagagem de casa e levava para a escola. Para todas as pessoas, e meninas principalmente, nas quais eu me relacionei afetivamente em relação à amizade, as meninas, todas as minhas amigas. Inclusive, teve até uma que foi prestar o vestibular e perguntou pra mim: Danara, eu sou uma pessoa negra? Você acha que eu sou uma menina negra? Gente, eu achei isso... Meu Deus, eu me senti numa responsabilidade tão grande da pessoa perguntar pra mim o que ela é. É porque você teve um letramento que ela não teve, Exatamente. Né? E eu estar nessa responsabilidade enquanto uma pessoa letrada ou em processo de letramento, como referência dentro da escola. Porque eu senti isso, depois de uns anos, eu senti isso porque isso veio até mim, não foi no processo do ensino médio, do fundamental durante a escola. Foi 2 anos depois, uma mensagem inesperada da pessoa com essa simples mensagem. Você acha que eu sou negra? Você acha que eu devo exigir as cotas? Eu, com certeza, você é uma pessoa negra, não só pelos seus fenótipos, mas por toda a sua herança ancestral. Ela realmente... Então, a gente, querendo ou não, eu fiquei como uma referência dentro da escola e com o auxílio de alguns professores. Acredito que eram contados nos dedos os professores nos quais eles não me respeitavam. E os monitores também, né? Os policiais, assim.
Eu sei os nomes, eu sei quem são até hoje, que teve uma monitora, queridos ouvintes. A diva, na época, ela era soldado. O nome dela começa com E, mas não vou explanar porque assim é feio, né? Então, ela disse, olhando meus olhos, falou, você não vai ser ninguém na sua vida, você não vai ser nada. Olha como é que você é, você é vulgar. Tipo, te cria, menina. E aí eu guardei essa fala, essa memória bem violenta pra mim. E falei, tudo bem. Quem sou eu pra dizer ao contrário de você? Mas quem é você pra dizer isso pra mim? Então, até esse quem é você já é uma fala totalmente elitista e embranquecida. E eu fiquei guardando isso e guardo até hoje. Espero encontrá-la um dia pra perguntar a ela. Quem é ela hoje? Sim. Sabe? E esse peso fez com que eu carregasse durante a pandemia, que foi quando eu saí do colégio, um peso muito grande. Nossa, quem eu vou ser? Será? E com processos terapêuticos e com a minha rede de apoio da minha comunidade, a gente consegue se desvencilhar e se desprender desses pensamentos que são completamente racistas e sem noção. Mas são pensamentos racistas e atitudes, né? Porque foi totalmente violento o que ela falou. Sim, muito. Muito mesmo. E durante todos esses anos que você tá nessa luta, desde que você nasceu, desde os seus ancestrais, né? Como você mesmo disse. O que você percebeu aqui em Roraima de mudanças e de avanços? E o que você ainda percebe como desafio para que seja, de fato, uma liberdade religiosa estabelecida no Estado, para que tenha uma liberdade racial também? Entendi. Acredito que a efetivação do Conselho da Igualdade Racial, depois de 20 anos de luta, em 2023 a gente conseguiu, enfim, trazer o Conselho da Igualdade Racial, depois de 20 anos de luta do movimento, da sociedade civil, para que o governo efetivasse o Conselho da Igualdade Racial aqui no estado de Roraima. Então, a gente passou o ano de 2022 todo, a gente lutando com o governo, tentando, pedindo ainda mais para que o Conselho da Igualdade Racial ele realmente fosse legitimado. Também, dentro da Universidade Federal, que a gente consegue ver que tem mais trabalhos, tem mais artigos científicos, nos quais a gente vê que as pessoas estão trazendo a população negra, a saúde, a história, o direito, acesso à moradia. Eu estive com algumas pessoas de arquitetura e aí a gente estava conversando e tudo mais sobre em relação à construção de um terreiro. Eles perguntaram até do Tata da onde vem a ideia da formação de um terreiro. A referência, né? Sim, da onde que sai a ideia de sair uma casinha, de montar um espaço. E aí, eles criaram essa dúvida e um grupo de pessoas dentro da universidade pediram ajuda de um professor e eles foram negados. O professor falou que aquele lugar não era deles de querer saber. Se eles quisessem saber, ia para antropologia ou sociologia. E isso é literalmente racismo e negação de um direito. Sim. Quer dizer que a população negra, a população de povos de terreiros, povos tradicionais, não tem direito a saber como que se forma. A gente sabe como se forma, mas levar isso para academia como algo científico, porque se isso surgiu como uma indagação, a gente pode levar isso como uns estudos aprofundados. E dentro do curso de Direito, no qual eu faço parte, este ano eu faço parte do centro acadêmico. E agora a gente vai ter pela primeira vez a Semana da Consciência Negra. Então, são esses pequenos atos, que para mim já são grandes, que a gente vai libertando e trazendo uma nova perspectiva para as pessoas. Principalmente para aquelas que, dentro da sua bolha, não querem ter o acesso, mas de que, de alguma maneira, eu faço parte dessas bolhas e que eu levo. Só estando lá, eu já faço parte dessa expressividade. E dentro da universidade, do curso de Direito, agora, este mês, a gente está com a Semana Ubuntu, que é a Semana da Consciência Negra. São sextas-feiras. A primeira sexta-feira foi um curta-metragem do projeto Cinema em Movimento, falando sobre as vozes negras, que é um curta-metragem de mulheres de movimentos sociais,
contando as suas histórias. E a gente teve até a presença da professora Antônia Pedrosa, que é uma querida, uma diva, nossa grande referência aqui no estado, como mediadora. Então, foi sensacional. E esta semana, sexta-feira, a gente vai ter o nosso Café Jurídico, que é um projeto que nós pensamos dentro do Centro Acadêmico para trazer essa extensão da universidade e das comunidades. A gente já teve, no total, nós tivemos 3 cafés. O primeiro foi falando sobre mulheres e as violências. O segundo foi sobre os povos originários. A gente teve duas acadêmicas de direito indígenas falando das suas vivências, como é que elas fazem essa dinâmica de estar na comunidade, estar na universidade, e 2 professores pesquisadores da área. E agora, do Café Jurídico da Semana da Consciência Negra, vai estar presente a Rafa Black, que é uma grande referência aqui como MC e estudante de História aqui no estado e poetisa. A professora Verônica Prudente, que é uma professora sensacional de língua portuguesa, doutora, que traz essa história para dentro das línguas, a importância de falar a história negra para os professores. E a professora Andréia Vasconcelos, que também é advogada. A professora e socióloga Andréia Vasconcelos, e também feminista, ela é do NUMU. Então, eles vão, e eu, claramente, estarei nesse evento. Fica o convite. Para quem quiser participar, é aberto ao público. Terão 2 horas de certificado, então quem está precisando daquele certificado para as horas complementares da faculdade, não perca tempo, porque vai ser sensacional. Além de trazer grandes conhecimentos, a gente vai comentar e vai propor várias indagações importantes dentro desse mês, que não é só para ser falado neste mês. A gente não é só... Porque eu sou sempre convidada no mês de novembro. A nossa agenda dentro dos povos de terreiro e povos negros aqui em Roraima é sempre cheia em novembro. Porque a gente sempre está pedindo que a gente fale. Então, durante o ano todinho, a gente precisa trazer essas pautas. E aqui fica o espaço aberto, tá? Com certeza. Muito obrigada. E, além disso, a gente tem o afoxé. O afoxé do Egbé, o Alebemim, do pai Delmiro de Iemanjá, que é uma grande expressão de cultura, expressão de arte e de ancestralidade muito importante aqui no estado de Roraima. É o primeiro afoxé. Então, eles trazem, dentro da comunidade deles, no Nova Cidade, essa expressão de trazer a cultura negra, a cultura afro, a cultura de terreiro, com danças e música. Então, no Carnaval, a gente teve a primeira apresentação este ano e foi o máximo. Que legal. Mas a gente sabe que o horário que nós fomos colocados foi um horário que as pessoas não iriam. Não teve muita gente, mas as pessoas que foram aproveitaram bastante e isso já foi um início, já foi um começo. E deixa aí o recado para a prefeitura no próximo ano, né? Porque o Afoxé tem um horário bem legal para as pessoas realmente conhecerem e aproveitarem, porque é uma grande expressividade aqui para o nosso estado. E Dandara, você falou sobre a arquitetura do terreiro, de uma casa de candomblé, e isso mostra também a questão do racismo ambiental. Você falou que a sua casa fica no São Vicente e boa parte do São Vicente, ela sofria muito com os alagamentos. Aquela parte ali todinha de onde hoje é o nosso mirante, que é um cartão postal de Boa Vista, aquilo ali era habitado por várias pessoas que eram pobres, eram negras. Então, como que você vê essa questão da luta racial e a questão do racismo ambiental? Exatamente. O racismo ambiental, ele permeia uma das características do racismo, né? Ele está entre uma das classificaçções, porque ele é justamente a marginalização efetiva do povo negro levado para lugares e para localidades nas quais nós não vamos ter acesso à dignidade. Então, o racismo ambiental, ele perpassa por isso, onde a gente não vai ter acesso a sistemas, saneamento básico, sistema de esgoto, obviamente, e água potável, suficientes para que a gente supra as nossas necessidades. E o alagamento é um deles também, dentro dessa questão do racismo ambiental. A nossa casa, ela alaga. Na frente do terreiro, ela alaga toda. Assim, tinha anos que sempre alagava,
Mesmo a gente aterrando, sempre alagava. Mas, ao longo do processo, ao longo dos anos, a prefeitura colocou 2 sistemas de escoamento de água, claramente entope. Sempre que chove, entope e fica super alagado. E é somente na área da comunidade de terreiro. O resto da nossa rua não alaga. E, por curiosidade, queridos ouvintes, é ao lado da Casa da Mulher Brasileira. Meu Deus. Então, a gente está perto de uma instituição pública. Certamente, a gente está ali na região... Nós moramos na região central, perto de uma instituição pública, onde alaga. Literalmente alaga na nossa rua. A nossa rua, ela é esburacada. Tem um buraco imenso que surgiu do dia para noite. Muito perto. Então, a gente passa por essas questões muito difíceis. E, além disso, dentro das nossas localidades, tem terreiros também que sofrem por alagações. Sofrem por não conseguir plantar dentro das suas casas, gente. Isso é um cerceamento de direito. Sim, com Você está certeza. cerceando a liberdade de expressão e a liberdade de uma pessoa de ir e vir. Então, além disso, quando a gente fala de ir às matas, quando a gente fala de ir para a floresta aqui dentro do estado de Roraima, a gente consegue perceber que os locais que a gente tinha como locais sagrados, que são os igarapés, os rios, as cachoeiras, e também as matas, elas estão sendo totalmente depredadas ali pro Caçari, pro Santa Cecília, onde a gente fazia os nossos cultos, as nossas liturgias, não somente nós do candomblé, mas também outras expressões de questões religiosas realizavam o seu culto, sua liturgia. A gente não pode mais, porque estão loteando, estão queimando literalmente tudo. E o que vai ser de Roraima? O que vai ser Boa Vista? Vai ser uma nova São Paulo, onde a gente não vai conseguir respirar e vai ser só fumaça? O que vai ser? Que já foi, né? O começo do ano foi só fumaça. Exatamente. E como que você vê a questão da sua religião para a preservação da floresta amazônica e desses ambientes de floresta? É totalmente muito importante, porque dentro do candomblé é uma religião de segredos. E nós cultuamos os elementos da natureza. Então, tudo é muito sagrado. A folha é sagrada porque a gente precisa comer, a gente precisa de um banho, a gente precisa de muitas coisas, de um elemento da natureza. O ar é sagrado, o sol, as nuvens, a chuva, o fogo. Todos os elementos da natureza são essenciais e importantes para a liturgia do candomblé. Então, isso são seres sagrados e divinos para nós. E quando esses direitos, quando nós somos cerceadas nossa voz com essas violências ambientais, é quando o racismo ambiental ele também está dentro. Porque como é que a gente vai conseguir cultuar e preservar esses meios ambientes, esses meios, se a gente tá com essa dificuldade de acessar? Entende? Então, o candomblé tem essa perspectiva e esse papel de preservar a natureza, porque nós vemos a natureza como seres sagrados. Para cortar uma árvore dentro de uma comunidade de candomblé, não é você chegar com uma escavadeira e pronto, cortar. Porque aquilo faz parte do organismo da comunidade, faz parte para a importância da nossa sobrevivência. O ar, o fogo, por que chove? A gente chama algumas pessoas de cabeça d'água. Quando elas querem fazer algo, sempre chove. Por quê? Porque é uma resposta da natureza pra gente. Entende? Então, quando a gente quer passar por um dia... A gente tá passando por um dia difícil e a gente quer conversar com alguém ou com alguma coisa. A gente conversa com uma árvore e logo depois vem um ventaval como resposta para retirar todos esses sentimentos, essas maledicências da gente. Então, a natureza é a nossa divindade e essa cosmopercepção do candomblé faz com que nós preservemos e sejamos guardiões da floresta, assim como os povos indígenas. E nós, em conjunto com essa cosmopercepção, a gente atua com os movimentos sociais do povo de terreiro e, juntamente,
os povos indígenas, a gente, cada um, dentro das suas singularidades, atuam nessa preservação da floresta, que é muito importante, e contra, justamente, aquela elite que quer acabar com a nossa floresta, quer acabar com nossos rios, com os nossos mananciais e com a nossa vida. Porque se acaba o que a gente preserva e a nossa comunidade, porque as divindades fazem parte da nossa comunidade, vai estar matando todo mundo. Então, isso é claramente uma expressividade de racismo ambiental e de racismo explícito. E você tá falando toda uma estrutura de racismo que só quem vive realmente consegue ter esse olhar crítico e entender que aquilo é racismo, né? Como você falou, desde a escola você sofria essa perseguição e provavelmente colegas que estavam junto com você que não têm a mesma vivência que você não via esse tipo de racismo, esse tipo de preconceito, não via essa violência. E como que você vê hoje a juventude como potencial para lutar também por esses direitos da comunidade negra e pela liberdade de expressão de todas as religiões de matriz africana? Então, a juventude é agora, né? Nós somos o momento. Nós não somos o futuro ou seremos o passado, nós somos o presente. Então, urge a necessidade de nós, a juventude, atuarmos agora. Agora, eu dentro desse espaço da Defensoria Pública do Estado de Roraima, já é um movimento de resistência, já é um movimento de expressão, juntamente com a minha comunidade. E as outras juventudes de terreiro também. Então, eu como representante, estou aqui nessa potência para entender e levar para as crianças a importância de salvaguardar, de preservar a nossa cultura e a nossa ancestralidade. E a gente preservando isso, a gente vai estar preservando, consequentemente, a natureza, a floresta, o meio ambiente, ou seja, a Amazônia. Porque nós aqui da Amazônia temos uma percepção totalmente distinta em relação à religião de matriz africana com a Bahia, por exemplo. Nós, obviamente, temos, de acordo com a oralidade, que é uma religião, são as religiões orais, toda essa vivência, mas juntamente com a percepção indígena, com a nossa percepção amazônica, a gente atrela tudo isso e traz uma nova perspectiva. É uma perspectiva real e que isso acontece, só que a gente não tem esse olhar mais sensível. Então, a juventude hoje está como atuante, para estar como atuante na preservação tanto da floresta como das liturgias ancestrais, que é muito importante porque o novo é muito bom. O novo é muito bom, inovar é ótimo, a internet ela é sensacional e nos auxilia muito. Mas se a gente não estiver como preservador de tradição e da cultura oral, o que vai ser do futuro? Quem serão nossos filhos, os nossos netos? O que nós vamos realmente levar como tradição? E você falou também de juventude, a gente falou sobre o racismo na escola, a gente falou sobre ensinar as crianças e quais são as dificuldades e os desafios que você enxerga para promover essa educação ambiental, essa educação de liberdade de expressão religiosa e de letramento racial também, que isso é muito importante. A gente acaba percebendo pessoas negras reproduzindo um pensamento, uma fala violenta que vem da pessoa, um pensamento colonial. Então, e isso não é culpa da própria pessoa, é a falta de ensino, a falta de letramento. Como que você percebe esses desafios para educar a própria comunidade negra e ensiná-las a se empoderar do poder que elas têm nas mãos, dos direitos? Exatamente. Nós, povos de terreiro, logicamente, somos sociedade civil, somos a sociedade que está dentro de uma percepção em que o governo deveria estar cumprindo as suas normas. O Brasil é o país que mais tem leis. No mundo todo, ele é o país que mais tem leis. Mas a efetividade dessas leis, logicamente, elas são muito dificultadas. Elas são muito onerosas para os povos negros e povos indígenas tradicionais. São sempre muito oneroso para o governo implementar e trazer com que o racismo, ele, aos poucos,
se desvencilhe e que a gente consiga combater através da educação, através desse letramento racial. Inclusive, a gente tem uma lei, a Lei 10.639 de 2003, no governo Lula, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de História e de Cultura Afro-Brasileira dentro das redes de ensino. Então, essa lei é uma lei muito estratégica e que está aí já tem 11 anos. Quantas vezes você teve na sua escola, na vida escolar, uma aula de história africana? Que eu me lembro nenhuma. Exatamente, eu já tive uma. E foi no ensino fundamental. Porque no meu livro do ensino fundamental, lá no final, tinha os orixás. Eu achei o máximo aquilo. Falei, nossa, que legal, vou mostrar pro vovô. Você se sentiu representada, né? Sim. E aí a gente teve essa aula, a professora começou a dar e começou a fazer associações. Tinham todos os orixás, tinha 16 orixás. E aí a professora começou a falar de Ossan. Ossan é o senhor das folhas, o senhor das folhas sagradas, onde ele traz esse segredo a partir da sua expressão ancestral. E aí ela fez essa associação com o Saci Pererê, com o menino danado, o menino sem perna, e desde lá militante, né? Desde sempre. Falei, professora, levantei o braço, né? Professora, tá errado. O vovô disse que Saci Pererê é o Saci Pererê e Ossan é Ossan. Eles não são a mesma pessoa e ele não tem só uma perna. Eu acho que a senhora tá confundindo. Pronto, no mesmo dia, ligaram pra mamãe pra comparecer à escola no outro dia, que eu estava afrontando a professora. Mamãe foi lá, deu as explicações e falou, né, que realmente eu estava certa e que a professora precisava realmente estudar mais sobre o que ela estava trazendo pra dentro da sala de aula. Sim. Depois disso, a gente não teve mais nenhuma expressão de cultura afro-brasileira. Isso é muito importante a gente ter, e principalmente na formação dos professores, porque a partir daí, as crianças, adolescentes e nós, enquanto adultos, vamos ter essa nova perspectiva. Por que enquanto adultos? Porque as crianças vão trazer esses conteúdos da escola, essa formação escolar, para dentro de casa. E ele trazendo para dentro de casa, os pais vão querer ampliar a sua perspectiva. Então, para que isso ocorra, os professores precisam estar capacitados, ter formações do governo do estado de Roraima, da prefeitura e do governo federal, da universidade, ter na universidade professores capacitados em todas as questões, para que a gente consiga trazer esse letramento racial para dentro das escolas e que não seja uma coisa central. Porque a maioria das escolas que tem essa perspectiva são escolas particulares, querendo ou não, e são escolas de redes. Aqui no estado de Roraima, que tem, por exemplo, a aplicação. A aplicação tem tudo. Por quê? Porque é uma estrutura diferenciada, que é do governo federal. Mas e o estadual? As escolas estaduais? E as escolas, grande maioria, né? E as escolas municipais? Porque hoje essa necessidade. Então, a gente tem leis que precisam ser efetivadas e implementadas já estão. Então, a gente precisa efetivar e professores capacitados e principalmente gestores que tenham essa noção de que é importante. Porque a gente está falando da história das crianças, que a maioria das crianças no estado de Roraima são negras e indígenas. Exatamente. E falar sobre isso é educar, mesmo que a pessoa não decida seguir por essa religião, entrar dentro do candomblé, ou da umbanda, ou de outra religião, é questão de respeitar também. A educação, ela é libertadora. Sim, e essa lei não é falando sobre religião, é a lei falando da história da África, a importância da gente relembrar que o povo preto veio para cá como pessoas escravizadas. Pessoas em situação de escravidão. Não eram consideradas seres humanos, né? Exatamente. E trazer essa perspectiva desde criança. Porque todos nós que temos ancestralidade, nós somos herdeiros de reis e rainhas da África. Nós não somos herança de pessoas escravas, porque escravo é um conceito de pessoa que quer estar nesta condição. Agora, a pessoa em situação de escravização é totalmente diferente, porque a pessoa está sendo imposta àquela situação. Então, quando a gente tem essa perspectiva de quem nós somos, de quem eu herdei, porque os brancos sabem de onde vem. Toda a família. Consegue falar a linhagem genealógica. E principalmente as grandes famílias de Roraima. Sabem de onde vem, para onde que vai.
Mas os povos migrantes que vieram do Nordeste, sua grande maioria, foram pessoas, os bisavós, os tataravós, foram pessoas em situação de escravidão. Para finalizar, Dandara, eu queria que você apenas deixasse uma mensagem para a juventude negra de Roraima para que resistam, para que lute pelos direitos não apenas no mês de novembro. Então, gente, é muito importante que nós continuemos firmes e fortes, que é muito cansativo. A luta, ela é muito cansativa, ela é árdua, mas ela não é em vão. Se hoje a gente se cansar, a gente já vai ter deixado um grande legado, uma grande história e grande locais que onde nós estejamos, os locais que nós estejamos, a gente está deixando memórias e história. Isso é muito importante, porque antigamente a gente não tinha esse espaço. Então, todos os espaços que nós ocupamos são espaços de resistência, espaços de visibilidade. Quanto mais nós escrevamos, quanto mais nós aparecemos, isso é muito importante. Então, avante e urge a nossa necessidade de estarmos em todos os locais. Obrigado, Dandara, por trazer todos esses esclarecimentos de resistência, de luta, de respeito, de educação e de combate ao racismo. Eu que agradeço a oportunidade. Esse foi mais um Entrevistas DPE. Eu sou o Thiago Cortes e se você quer acompanhar assuntos de relevância pública, basta buscar por Defensoria RR no Deezer, Spotify e YouTube. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.